Então, assim, independente da atividade, da tarefa que você esteja executando, ter foco, ter disciplina não é algo assim tão natural como a gente acha, né? Até a gente vai ter uma explicação até relacionada à questão do funcionamento cerebral, ou seja, nós já somos, vamos dizer assim, programados a termos uma tendência maior a procrastinar, e a procrastinação leva justamente a muitas vezes a gente não seguir em frente e acabar desistindo quando a gente estabelece alguma meta, algum objetivo para as nossas vidas. Então o Instagram tá aqui, já tá tudo ok, né? Deixa eu só acertar direitinho aqui a câmera do YouTube, porque hoje eu tô na invenção só, né? Eu tô transmitindo em 2 Instagrams diferentes e tô também vendo aqui pelo YouTube. Então vamos lá, vamos ver o pessoal aqui do Instagram. Minha mãe já tá presente, dando uma força. Bom dia. E agora eu vou começar falando um pouquinho para vocês, o pessoal que está aqui, agradecer a participação de vocês, falar sobre essa importância do tema e voltar um pouquinho, né, quando eu falo que como é importante a gente ter disciplina, mas como conquistá-la, como a gente pode utilizar mecanismos que vão facilitar fazer com que essa disciplina realmente se torne um hábito. E a gente sabe que existem muitas dificuldades, de modo geral, as pessoas, elas manterem esse hábito, né? Elas terem essa disciplina e serem constantes, serem frequentes nessa disciplina. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quais são os exemplos comuns que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, em que a gente vê, eu gostaria muito de seguir essa organização que eu coloquei aqui, que eu quero de repente juntar um dinheiro, né? Poupar um dinheiro, ou eu quero fazer uma dieta, ou eu quero organizar o meu cronograma de estudos, mas muitas vezes a gente tem uma dificuldade. Bom dia, Elaine. A gente tem uma dificuldade para conseguir colocar isso nos trilhos de modo a realmente fazer com que a gente chegue na nossa reta final. E o interessante de tudo isso... Bom dia, Esdras. E o interessante de tudo isso, gente, é que quando a gente consegue ter um planejamento a respeito do passo a passo do que a gente vai seguir para chegar a essa meta, muitas vezes a gente faz isso sem nem se dar conta do porquê nós estamos traçando essa meta. Então, tudo começa por aí. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, mas por quê? Por que isso é importante para você? Por que emagrecer é importante para você? Eu quero poupar um dinheiro, mas qual o motivo disso? Ou seja, por que você vai se empenhar para manter uma rotina e você conseguir poupar esse dinheiro? Eu quero estudar mais. Mas qual é o objetivo, né, de você querer estudar mais? Então tudo começa, gente, pelo porquê. Muitas vezes a gente fica pensando no que a gente precisa fazer, que é o quê, e às vezes a gente coloca toda a nossa energia para o como a gente vai fazer, ou seja, como eu vou conseguir o dinheiro, mas esquece do principal, que é aquilo que realmente nos motiva para continuar seguindo adiante, que é o que a gente chama de propósito. Sim, você só vai seguir adiante, o seu objetivo só vai conseguir ser resistente e persistente na sua rotina se você tiver um propósito. E esse propósito está totalmente ligado à ideia mesmo do porquê. Por que você vai se esforçar, você vai colocar a sua energia para conseguir chegar na reta final e ter os resultados que você quer. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo. Então, a gente vai observando que dentro desse panorama não é simplesmente saber o que fazer. A gente sabe o que a gente quer fazer, mas muitas vezes a gente tem muita dificuldade de fazer. Sabe aquele desânimo? Sabe aquela coisa de assim, hoje eu tenho que estudar, mas, não tô com vontade. E a gente vai se deixando levar por esses pensamentos que, na verdade, fazem com que a gente fique muito preso a velhos hábitos que, de repente, não são aqueles que vão levar a gente a progredir, a chegar nessa meta, a chegar nesse resultado. Mas quando aquilo que a gente se propõe a fazer parte de um movimento relacionado à questão emocional,
porque eu quero realizar algo que é muito importante para mim, porque faz um sentido, tem um significado para mim, você estará muito mais disposto a enfrentar todas as intempéries que vão estar aparecendo no seu caminho, porque você sabe qual é o seu propósito. Você sabe que aquele porquê, aquilo que te motiva, aquilo que te coloca ali no caminho para chegar numa reta final, é algo muito importante para você. Então, todas as vezes que vocês pensarem em uma meta, né, num objetivo a conquistar, primeira coisa que você precisa fazer, que todos nós precisamos fazer, é colocar logo em mente sobre o porquê que eu quero chegar nessa meta. Por que é importante que eu realize esse objetivo? Se a gente não começa a processar essas informações na nossa mente, mesmo que de uma forma inconsciente, nós acabamos nos auto-sabotando. E aí vem os pensamentos sabotadores, que vão estar ali sempre querendo nos colocar numa posição de que a gente não vai conseguir realizar. Então, se o seu fundamento ele não estiver bem, vamos dizer assim, pronto, qualquer vento vai lhe balançar. Qualquer situação extraordinária que acontecer na sua vida vai te tirar do seu rumo, do seu propósito, do seu objetivo. Mas por quê? Porque antes não existia dentro de você uma confirmação de que sim, o seu propósito é importante, por isso, por aquilo outro. Então, é um trabalho de reflexão que faz muita diferença na vida da gente, porque a gente vai sendo levado no piloto automático, vai sendo levado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, hoje eu tenho que acordar tal hora, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu tenho que estudar, e a gente não para pensar sobre os porquês que nos motivam a continuar firmes durante um processo, porque existe um processo até chegar à reta final, até chegar ao cumprimento dessa meta ou desse objetivo que a gente colocou. Então, o título, vamos dizer assim, da live de hoje é sobre faça as pazes com a disciplina e não desista. E aí a questão é a seguinte: como a gente pode desenvolver melhor a disciplina? Por que a disciplina? Ter disciplina para realizar os nossos objetivos às vezes é tão difícil. A gente sabe o que precisa fazer e a gente tem dificuldade. Bom dia, Cauã, seja bem-vindo. E a gente tem dificuldade de seguir adiante. Por que isso acontece com a gente? Eu preciso ter disciplina, eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso fazer tal trabalho, mas eu não consigo. Eu sempre fico sem vontade, não me sinto motivado. E a gente sabe que sim, existem mecanismos, existem formas que a gente pode utilizar para nos ajudar a contornar a situação e a gente ser mais disciplinado. A disciplina, ela é, quando se torna constante, ela faz com que a gente tenha o hábito, adquira o hábito. Uma vez instalado o hábito, que é a frequência de realizar essas ações, o que é que vai acontecer? Imediatamente a gente passa para um outro nível, que é da qualidade dessas ações. Então, em outras palavras, a gente precisa começar, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja de uma maneira muitas vezes até muito simples, a gente às vezes nem valoriza o que a gente está fazendo, mas é necessário começar, manter uma frequência para depois que se tornar um hábito, a gente conseguir chegar em outro nível, que eu vou chamar aqui, que é o da qualidade. Então, como eu posso fazer o meu cronograma de estudos? Como eu posso ser mais disciplinado para executar aquelas ações? Uma coisa é certa, comece e depois aprimore. Não fique esperando chegar o momento certo, o momento ideal para que você comece a fazer. Ou não acredite que você só vai poder começar a fazer quando você estiver já pronto para iniciar, ir para o início, meio e fim. Vou dar um exemplo prático para vocês. Seria mais ou menos o seguinte: a gente sabe que normalmente fala o quê? Para você ter um bom condicionamento físico, o ideal é praticar uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana, sei lá, durante 1 hora. Estou dizendo aqui. Então, o que acontece? A pessoa quer começar a atividade física e já começa achando o seguinte: não, eu vou começar hoje, vou fazer 3 vezes por semana, pelo menos 1 hora. Aí ela começa a primeira semana, depois ela vai para a segunda semana, quando chega mais ou menos na terceira, na quarta,
ela já vai se desmotivando. Entra lá naquele princípio que eu falei para vocês, né? Do porquê aquela pessoa quer praticar. Mas não seria melhor começar aos poucos, ao invés de você traçar um treinamento, um cronograma, vamos dizer que se fosse de estudos, né? Traçar um cronograma de estudos, achando que você já vai ler o livro inteiro em uma semana, se você sequer, na sua vida, teve o hábito, por exemplo, da leitura. Então, a gente tem que começar aos poucos, porque a gente vai se acostumando a passar por esse processo, vai adquirindo uma frequência, uma consistência, para lá mais tarde, quando a gente já estiver habituado, a gente começar a investir na qualidade dessas ações que a gente se colocou ali como uma proposta. Então, é importante que, se a gente quer disciplina, se a gente quer bons resultados, que a gente comece isso aos poucos, não tem pressa nenhuma. Porque você vai dizer assim, mas é porque eu tenho pressa. Mas assim, para você adquirir hábito, você não pode ter pressa. Você tem que começar logo. Começa agora. Tá esperando o quê? Vai lá, começa. Mas vá fazendo isso gradativamente, aplicando essas atividades novas na sua rotina, no seu cotidiano. E depois, quando você sentir que aquilo já se tornou algo natural para você, você vai aumentando a quantidade de atividades, né? E transformando essas atividades de uma maneira mais qualitativa. Então, qual é a questão aqui que a gente vai ter que observar nesse primeiro momento? Por que é tão difícil desenvolver hábitos que estão relacionados à disciplina? Gente, isso acontece porque o nosso funcionamento cerebral, ele se coloca em duas situações. A primeira situação é, nosso cérebro, ele gosta de desculpa, gente, satisfações imediatas. Então, o que significa essas satisfações imediatas? Acho que teve um problema aqui no meu Instagram do Propósito Criativo. Acho que sim. Não estou vendo mais a tela, mas enfim. O pessoal que está no Propósito Criativo pode ir para o Andresa, professor Andresa. Então, o que vai ocorrer? Se o nosso cérebro, ele está ali, firme e forte em relação às satisfações imediatas, então, pra gente, tudo que a gente consegue realizar rapidamente é melhor. A gente se empolga mais. Ou seja, a gente quer tudo rápido, imediato, né? Isso é muito comum. E também existem as satisfações que são retardadas. Que satisfações são essas? São aquelas que só acontecem depois de um determinado tempo. Então, dentro de nós, existe ali como se fosse uma espécie de duelo, uma briga ali dentro da cabeça da gente. Porque o que a gente quer mesmo de verdade é essa satisfação que é imediata. A gente quer tudo rápido, quer resultado rápido, né? E isso traz uma ansiedade, um problema grande pra gente. Por quê? Porque a gente fica naquela ansiedade. Mas é porque se eu não resolver, se eu não tivesse resultado agora, é porque eu não tô fazendo bem, é porque eu não... Enfim, entra naquela paranoia. Só que tudo que a gente começa a fazer tem que fazer parte de uma rotina, de uma frequência, para que se estabeleça como algo natural. E a gente precisa dar esse tempo pra gente também. Porque a gente quer tudo rápido. E não é assim que funciona. Existe um processo para que você chegue ao resultado. Você não pode esperar que esse processo seja na velocidade máxima. Isso vai depender das pessoas que estão envolvidas nesse processo, vai depender da pessoa em específico que está envolvida no processo. Cada pessoa tem seu tempo, então algumas vão avançar muito mais rapidamente, outras não. Outras terão mais dificuldade para esse avanço. Então, o que é que a gente vai observar aqui? Primeira coisa que a gente vai observar é a seguinte: se existe em nós, né, esse duelo, essa briga aí sobre satisfações imediatas, satisfações que são aquelas retardadas que vão acontecer muito mais tarde, né? A gente vai preferir o que normalmente? A imediata, com certeza. Elaine colocou um comentário aqui. Ela colocou: eu estou com esse desafio, mas mesmo querendo muito, eu não consigo ter disciplina para conseguir alcançar o resultado esperado. Elaine, é muito comum, isso não é só com você não, é com todos os seres humanos da face da Terra. Só que algumas pessoas, elas vão, foi o que eu falei, né?
tem a questão do porquê, né? Esse entendimento sobre o porquê eu quero ter disciplina para alcançar um resultado é que vai fazer a diferença. Tem que existir algo dentro de você que te mova a resistir, a persistir nessa caminhada para que você consiga esse seu objetivo. Então, quando a gente entende o porquê, por que eu quero isso, por que isso é importante para mim, o que é que isso vai mudar na minha vida? Você começa a se projetar e a se ver no futuro. Eu acho que um exercício muito bom é a gente ter essa projeção para o futuro. A gente se vê hoje, claro, a gente tem um presente, mas a gente tem essa capacidade de se ver lá na frente. Se eu conseguir realizar os meus objetivos, se eu conseguir persistir durante a caminhada, se eu conseguir resistir durante o processo, como é que eu me vejo durante esse processo e como me vejo no final do processo? Se você coloca na sua cabeça, cria essa imagem, né, do seu futuro e você internaliza isso como algo possível, alguma coisa real, aí sim as coisas começam a acontecer. Esse é o grande segredo. Tá tudo aqui, ó, dentro da cabeça da gente. Agora, infelizmente, são assuntos que não são muito abordados para que a gente possa ter domínio sobre nossos pensamentos, sobre tendências que são naturais, que fazem parte do funcionamento cerebral. E a gente precisa, já que somos seres inteligentes, que sabemos de determinadas situações, nós podemos arrumar uma forma de, dentro da nossa rotina, inserir ações, atividades que vão fazer com que a gente realize sem se deixar levar por funções que naturalmente vão nos colocar numa mesma posição. Agora, o que é que eu acho interessante também a gente refletir? Que se você vive dentro de um processo, você quer conquistar algo, eu quero terminar o meu curso, estou fazendo um curso e eu quero finalizar o meu curso, eu quero emagrecer, eu quero poupar dinheiro, eu quero comprar uma casa, enfim. Tudo que você coloca como algo que é uma meta a ser seguida, ou seja, perseguida, você quer conquistar, passa por esse processo, mas você precisa saber lidar com o processo, porque se você consegue passar do processo, você consegue o resultado. Tá bom? Então, é essa questão, você quer tudo imediato. Eu falei, satisfações imediatas. Você quer tudo imediato. Aí você passa uma semana, passa duas, passa três. Nossa, eu não tô vendo nada. Tô vendo diferença nenhuma na minha vida. Então, internamente, na sua cabeça, você já começa a ficar meio desmotivado. Quer saber? Depois eu faço, né? Vamos lá procrastinar. Ou em outra situação, quando eu tiver melhor, eu faço em outra situação. E aí a gente vai entrando nesse ciclo infinito de coisas que a gente inicia, mas que a gente não finaliza. E isso tudo tem a ver com essa motivação, com esse propósito, com esse porquê eu estou fazendo, que tem que estar muito claro, muito consolidado dentro de nós, para que a gente consiga chegar nessa reta final, tá bom? Então, basicamente, é essa situação aí. Então, outro ponto que eu queria conversar com vocês aqui, eu acho que faz muito sentido. O que que os péssimos hábitos causam na nossa vida? Primeira coisa, um péssimo hábito, ele sempre está relacionado a uma recompensa imediata. A gente recebe imediatamente, ou seja, a gente faz uma coisa que a gente sabe que não é boa para a saúde, ou não é boa para o nosso desenvolvimento, para o nosso trabalho, para os nossos estudos. Aí o que acontece? Normalmente, isso que é ruim, a gente recebe a recompensa rapidamente. A gente se sente recompensado de imediato. Mas o que a gente tem que pagar por ter recebido essa recompensa imediata, a gente só vai pagar isso a longo prazo. Tem um tempo para a gente pagar por ter recebido a recompensa imediata. Já no caso dos bons hábitos, que aí é o nosso grande desafio, o que é que vai acontecer? Nós temos recompensas a longo prazo. E o pagamento, ele é imediato. Deixa eu explicar isso bem para vocês.
Se você começa hoje, coloca uma meta na sua vida para você realizar um objetivo X, você tem que começar a pagar hoje. Hoje. Não vai dar para você querer a recompensa antes de você fazer algo para realizar. Isso aí é a característica do péssimo hábito. Tudo fica muito mais fácil quando é um péssimo hábito. Mas quando é um hábito bom, que vai trazer uma transformação, que vai fazer uma mudança nas nossas vidas, aí é diferente. A gente precisa começar a investir hoje, paga hoje. Mas a gente só vai receber, muito tempo depois. Então seria a mesma coisa no exemplo assim. Estou fazendo o meu cronograma de estudos. Meu objetivo é tirar uma nota X. Eu quero melhorar as minhas notas. Ok. Porque como eu pagar hoje? Você começar a estudar hoje. Reservar um tempo, organizar o seu planejamento, a sua rotina de estudos e começar hoje. Mesmo que seja aos poucos, mas comece hoje. Mas o seu resultado, ele não vai ser amanhã. O resultado que você espera, por você estar se preparando para esse momento, organizando o seu tempo, investindo o seu tempo para realizar o que você quer no futuro, você não vai receber a nota hoje. Você não vai receber o resultado que você quer hoje. Um atleta numa Olimpíada, né? Vamos pensar nele. Ele começou todos os dias praticando o exercício, todos os dias treinando, todos os dias investindo nesse objetivo. Mas ele ganhou imediatamente a medalha no dia que ele começou o exercício? Não. A pessoa que quer emagrecer, eu não vou fazer a dieta, eu primeiro vou emagrecer, ou seja, eu vou receber a recompensa e depois eu vou começar uma dieta. Depois eu vou começar a praticar exercício físico. Isso não vai acontecer. Tá bom? Então, isso exige da gente uma disciplina. Justamente porque tudo que é bom, a gente só vai receber a recompensa depois. E tem que começar a praticar hoje, para fazer sentido. Então, vamos lá. Entrou uma pessoa aqui. Eu fiquei sem imagem aqui. Galego entrou. Galego, já que você entrou, me diga uma coisa. Você está conseguindo ver a minha imagem aí no vídeo? Responda aí para mim, por favor. Porque eu não estou conseguindo. Eu achei até que o propósito criativo tinha parado a transmissão. Mas entrou uma pessoa agora, eu acho que tá. Só não sei se está vendo a minha imagem. Eu acho que é algum problema na internet. Mas vamos começar. Vamos dar continuidade aqui. Sobre a questão da nossa natureza procrastinadora. Totalmente natural, a gente querer sempre colocar para depois, mas a gente só vai conseguir vencer isso quando a gente utiliza alguns mecanismos que são muito importantes e está voltado para as nossas crenças e comportamentos. Tá bom, Elaine, eu vou ter que... Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Não sei como, mas essa câmera, ela... Que estranho. A câmera, ela deu uma volta pra lá. Tanto que agora eu tô vendo a minha tela ali. Não sei por que isso aconteceu. Eu vou finalizar aqui. Eu vou encerrar esse vídeo aqui no propósito criativo. Porque realmente não deu certo. E vou ficar só no professor Andresa mesmo. E no YouTube. É melhor. Obrigada, Elaine. Eu acho que foi a internet que teve algum probleminha. Então vamos lá. Vamos desenvolver aqui essa história, né? Sobre crenças e comportamentos. Para a gente conseguir manter essa disciplina, a gente precisa investir muito nas nossas crenças e no nosso comportamento. Entender por que a gente
tem determinadas crenças e como elas influenciam o nosso comportamento. E depois, como a gente pode ter um comportamento mais disciplinado, tá bom? Então, vamos lá começar. Primeira coisa sobre crenças, pensamentos sabotadores. Você tá lá muito focado, querendo investir naquela situação e de repente você já começa a achar o seguinte: eu não vou ter tempo, eu tô me sentindo cansada, eu acho melhor deixar para o próximo ano ou para a próxima hora. Não, agora eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa. E aí, a própria mente da gente começa a colocar uma série de obstáculos para que a gente não atinja os nossos objetivos. Então, gente, o que é que a gente vai observar aqui nessa situação? A gente começa a acreditar, primeiro, que nós não somos capazes de realizar esse objetivo. A gente acha que é para todo mundo, menos para a gente, e isso interfere muito, assim, na forma como a gente vai lidar com esse desafio, né, com essa disciplina para realizar aquilo que a gente quer. E aí, o que vai acontecer é que a gente acaba se auto-sabotando. O auto-sabotamento nos leva a quê? A estaca zero. Vamos lá voltar aos velhos hábitos e nada muda na nossa vida, continua tudo do mesmo jeito, sem disciplina. E aí, o que vai acontecer? A gente pode utilizar alguns mecanismos para nos ajudar, no sentido de a gente conseguir contornar e driblar essas crenças ou esses sentimentos, pensamentos sabotadores. Quais são? Primeira coisa, enfrentamento. O que vai ser o enfrentamento? O enfrentamento é quando você vai fazer o seguinte: você vai colocar aquela meta ali num papel, num cartaz. Pode fazer mesmo, coloca assim, num local no seu quarto, sei lá, no local onde você passa sempre, na saída da sua casa. Coloca um lembrete para você. Pode ser no celular também, tá, gente? No celular. Dando aquele aviso para você, para reforçar aquela ideia, para que você não esqueça que você tem algo que precisa ser feito naquele dia e precisa ser constante, precisa ser diário. Então, enfrente o problema. Nada de correr e ficar achando que não vai ter jeito, que você não vai conseguir. Você precisa reforçar essa crença de que sim, você é capaz de manter a sua disciplina e seguir o cronograma que você estabeleceu para realizar o que você quer. Então, o enfrentamento é quando você pode visualizar, ser chamada a atenção. Você prepara para si mesmo algo que vai te chamar a atenção quando você quiser, desviar ali do seu caminho. Você vai ser lembrado de que você se comprometeu a seguir aquela situação, porque é importante para você. Lembra lá do propósito que eu falei lá no início da live? É importante, porque tem um significado, porque você quer investir o seu tempo, porque você quer investir a sua energia nisso. Tem que ser algo muito significativo, tem que ser algo muito importante. Então, primeira coisa, enfrentamento. Vou enfrentar aqui, vou colocar um alarme no meu celular, vai me lembrar que eu preciso beber água. Vou botar que eu preciso agora fazer um exercício, que eu preciso comer tal coisa, que eu preciso estudar. Eu preciso ler um livro sobre tal assunto. Faça lembretes, organize lembretes que vão te, dar aquela sacudida. Porque o cérebro da gente querendo esquecer, querendo colocar de lado para lá. Mas quando você tem um lembrete, nossa, eu me comprometi. Não é comprometimento com os outros, né? É um comprometimento consigo mesmo, que você precisa se colocar numa situação de agente modificador da sua realidade. Não é passando responsabilidade para ninguém. É você que precisa se comprometer com esse objetivo que você tem. Então, o que é que você vai fazer? Você cria aquilo que a gente chama de um repertório funcional. O que é o repertório funcional? É importante que você possa escrever. Faça esse exercício. Vamos ver se vocês podem fazer o exercício. Depois manda para mim e me diz se deu certo. Exemplo, você tem uma meta. Não sei qual é a sua meta hoje, mas você tem uma meta. E aí você coloca assim, o que é que vem na tua cabeça quando você vai fazer essa meta que te impede de realizar o seu objetivo? Hoje, por que você não conseguiu o seu resultado? Começa a pensar nisso. Porque eu acordei mais tarde do que eu deveria? Porque
eu não priorizei um tempo para fazer tal coisa, porque eu não li tal livro, tal coisa, porque eu não assisti o vídeo X, porque eu poderia estar investindo, eu estava assistindo televisão na hora que eu devia estar fazendo uma outra coisa, eu estava na internet ali de bobeira, só me entretendo, mas eu não estava focando nesse objetivo que eu tinha que fazer. Então você vai listar, gente, é compromisso, é atividade. Você vai listar quais são hoje as ações, as atitudes que você tem tomado, que tem te impedido de realizar esse objetivo que você quer conquistar lá na frente. Lembrando que esse objetivo meta agora passa a ser o seu propósito. E propósito gera o quê? Comprometimento. Então, é aquela coisa, você fazer análise e entender por que você não está conseguindo ser disciplinado. Por que você não está conseguindo manter um hábito. Então você vai começar a pensar, olha, eu listei aqui pelo menos 5 situações que tem me impedido. Eu tenho feito isso e isso tem atrapalhado o meu processo. Eu não estou conseguindo resolver porque eu tenho agido dessa forma. Quando você faz isso, você vai se deparar com o que a gente chama do seu lado criança. Vamos pensar assim, você tem um lado criança que quer fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, sem filtro, sem limite. E aí você, como se fosse o educador desse seu lado criança, você vai ficar dizendo para ele que não é do jeito que quer, na hora que quer, da forma que quer, sem filtro e sem regra. Existem regras que precisam ser seguidas. Então imagine que você agora passa a ser aquela pessoa que vai ter controle absoluto sobre a situação. Porque esse outro eu que não quer fazer, que tá com preguiça, que deixa pra lá, é um outro ser que é você mesmo, só que fazendo tudo errado. E aí você vai dizer pra essa pessoa que é você mesmo, que tá fazendo tudo errado, que ela precisa ser disciplinada. Então você coloca o que é que tem te impedido de realizar. Em contrapartida, você coloca o que você pode fazer para impedir que essas atitudes se tornem constantes. Então você está trocando os seus velhos hábitos que estão te estagnando e você agora está passando a bloquear essas atitudes de modo que elas não interfiram no seu processo de construção do alcance da meta que você tem. Então é isso que a gente precisa pensar direitinho. Então, para cada situação que eu sei que está comprometendo meu resultado, eu próprio, encontro uma forma de resolver aquele problema. E isso aí também causa o que a gente chama de distanciamento da persona. Ou seja, essa persona é um ser, um personagem, que na verdade é como se fosse você mesmo, só que você olhando diante, olhando para você e colocando para você as coisas que você não quer mais seguir. Tudo isso faz parte, da maneira como a gente se coloca em relação às nossas crenças, para que a gente possa ter a disciplina que a gente espera. E uma coisa que eu acho importante é a gente falar sobre comportamento. Crenças, a gente precisa trabalhar as crenças, fazer essa autoavaliação, esse autoconhecimento nosso, para a gente saber quais são as crenças que hoje têm nos impedido de avançar e conseguir contornar essa situação por nós mesmos, porque nós temos condições de fazer isso. E a gente também agora trabalhar o comportamento. Por quê? Para a gente conseguir transformar fazer com que a nossa disciplina ela seja real, uma coisa é importante: que nós comecemos aos poucos com atividades simples, mas que sejam frequentes. Não queira começar fazendo tudo de uma vez, não vai funcionar. Comece aos poucos. O problema é que a gente quer fazer tudo, a gente quer unir frequência e qualidade ao mesmo tempo.